Aí, esse relógio de pobre aí, cara. Você gostou disso daqui? Não, isso aí é de nerd. Eu tenho coleção desse Casio. É? A única coisa que eu tenho de valor é a minha coleção de relógio Casio. Porque eu tenho um bagulho... Eu sempre quis ter relógio, né? Aí um dia eu ganhei um relógio, um Casio, só que não era assim, era daqueles de metal. Eu ganhei da minha mãe. Aí eu sou da região metropolitana de Curitiba, Pinhais. Tava indo no Shopping Gralha Azul, que teve... Durante 1 ano e meio teve um shopping em Pinhais, que foi o Shopping Gralha Azul. Eu indo no shopping a pé, tava lá em cima do Jacob Macanhã. Quando eu tô chegando no shopping, para um maluco de magrelo, de bicicleta, olhou pra mim e falou: irmão, que horas são? Eu falei: caralho, Fudeu. meu momento. Porra nenhuma, o cara roubou meu teu momento, relógio. porra, eu nunca tive relógio, meu sonho é ter relógio. Alguém chega e pergunta que horas são pra mim, que tem um relógio agora, meu amigo, eu meti o Rock Santeiro aqui. E aí eu falei a hora, era tipo 6 e pouco, 6 e blau, 6h40. Aí eu falei 6h40, aí ele falou: passa o relógio. Aí na minha cabeça eu falei: pois, por quê? Eu acabei de falar a hora pra você, você quer meu relógio? Aí o queixinho já começou a tremer, porque eu tinha tipo uns 14 anos. Entendi. O queixinho já ficou assim, falou: mas meu relógio, eu acabei de ganhar, mano, você vai levar meu relógio? Ele falou: dá o relógio. E o cara de bicicleta, só que ele era muito maior, mais velho. Aí eu tirei o relógio tremendo com a dó do caralho. Tinha tipo 8 horas de relógio. Caralho, o cara foi embora com o meu relógio, aí cara. hoje, só de sacanagem, tem uma coleção eu coleciono. Sabe o que é pior? Que esse cara jogava bola numa quadra perto de casa. E aí ele ia jogar bola, só que ele tinha muito cara de bandido, assim. E aí ele ia jogar bola com o relógio. Que cuzão. Muito, ele não lembrava de mim, tá ligado? O bagulho de não lembrar, que faz uma maldade, não lembra, e eu via ele, só que eu ficava com medo de falar alguma coisa e ele lembrar e querer roubar outra coisa de mim, ou me bater. Então eu ficava meio só odiando ele de longe. Eu falei: olha que filha da puta, Tu com tinha meu que ter relógio. envenenado ele, mano. E os outros perguntavam a hora pra ele, ele falava como se o relógio fosse dele. Caralho, que cuzão, mané. Isso aqui é o pior, na verdade, né, cara? Esse é o pior. O cara roubou a tua estrela. Exatamente. Tá Tá falando: olha, eu que... Não, cara, ele era meu Cássio. E aí hoje eu tenho tipo uns 15 Cássio desse daqui. Mas cada um de um tudo desse retrô, mas de um modelo. Sempre de um Eles modelo. ainda fabricam esse modelo aí? Fabricam. E é caro essa porra aqui, mano. É 200 e pouco. Caro pra caralho. Eu comprei no Japão uma caralhada, que lá tem uma loja da Cássio que é muito barata. É tipo $10 o relógio, e tem de vários, da calculadora, todos que você imaginar tem. O do calculador é o Da mais... calculadora é o mais maneiro. Tu lembra de um que falava a hora? Tu apertava um botão? Lembro. Tinha um cego que tinha esse daí, que eu pegava o ônibus todo dia com ele. Então o ônibus tava chegando, ele apertava, e aí cucurucu, e aí falava são, e eles falam meio, assim, já viu já? Cego ouvindo, aí falava são 10 e 50 e 7. E aí o cara tinha uma raiva do caralho desse cego. Minha mãe me deu eu queria muito um relógio desse, cara. O meu sonho era ter um relógio desse daí que falava. Aí eu enchi o saco da minha mãe pra ela me dar, enchi. Aí ela me deu de Natal um que falava, só que ele dava as horas em espanhol. Tá mentindo. Tô falando sério, cara. Era ridículo o relógio. E você conseguia entender as horas? Cara, o problema é que... Voltamos ao... Consegui entender? 8 horitas. Eles falavam 8 horitas e 45. Que a gente acha que é só colocar um rito em espanhol. Sabe que eu lembrei de uma cena do The Office, que agora eu tô reassistindo essa porra de novo, a terceira vez que eu tô assistindo. É maneiro essa... Bom, óbvio, né? Se você tá nunca assistindo pela assistiu, terceira vez. puta, é muito bom. Eu gosto demais. Eu sou suspeito a falar, minha série favorita de comédia é The Office. Ultimamente eu só tenho assistido uns anime e stand-up. Mas assiste, é da maneira, tá na Amazon. E aí eu tenho essa cena que é no final do ano, todo mundo querendo comprar uma boneca pra dar pros filhos. É o Dwight, que é um dos personagens principais. Ele compra todas as bonecas pra revender. Então, porque ele sabe que vai ter pai desesperado, então ele lucra em cima do desespero dos pais que deixaram pra comprar pra última hora. E aí tem um cara que dá uma grana autona na boneca, que é tipo uma Barbie, só que sem a Barbie pra eles não fazerem propaganda. Aí o cara compra porque prometeu pra filha dele, ele é pai divorciado, então ele precisa sair por cima da ex-mulher dele. Aí ele compra e quando ele pega a boneca, é uma versão só que negra. E o cara que tá vendendo é um negão, então fica meio... Ele fica desconfortável, o cara fala: algum problema? Fala: não, tá tranquilo. Caralho. Todo mundo fala muito bem dessa série aí, cara. Sim, Falam muito bem também da How I Met Your Mother, que eu também nunca vi. Eu gosto, mas não gosto tanto quanto... Essa eles comparam muito com Friends, na verdade. O Friends um 2.0. pouco mais... É um pouquinho mais atualizada, mas eu acho que o Friends tinha mais piadas... pensando no formato de comédia, tinha muito mais piada o Friends, tinha muito mais piada, porque os roteiristas escreviam
eu fiz uma vez um curso de roteiro com um cara que estudou com a criadora, com a Kaufman. Caralho. E aí eles falaram que o roteiro funcionava. Eles faziam uma sala de... Escrevia, o cara que pegava pra escrever o episódio da semana, escrevia lá e eles se juntavam na mesa pra fazer a leitura e ficavam os roteiristas atrás. Então eles iam lendo e vendo qual piada não funcionou. Aí fazia a leitura com todo mundo, aí voltava, reescrevia as piadas que não funcionou e durante a gravação tinham 2 roteiristas acompanhando. Então eles estão fazendo, e era feito com plateia, pequena, mas fazia com plateia. Fazia a setup, punch, voltava, não funcionava, eles paravam a cena, os roteiristas estavam ali, davam sugestão de outras piadas pra colocar. Então eram Caralho. todas piadas testadas. Era uma indústria Era uma indústria da comédia e da pi- piada funcionando. Então por isso que você vê, porra, olha o volume de piada que tem, o volume de piada funcional, porque era tudo piada testada. Caralho, Foda, né? não sabia disso. Interessante demais. Isso é daí. legal, Isso é porque muito foda. mostra uma mecânica, um Não, planejamento mecânica por trás da série que... total. E você vê a escalada, que é total escalada de stand-up, né? Que é setup, punch. Só que é em formato de aula. Eu falo setup, você fala o setup, ele vem com o punch. Você não vai punch, setup. Aí fica sempre nessa... E a cada 15 segundos piada. Os caras são foda, mano. Os caras da indústria Entendi. são... Então, esse lance que você tá falando aí de setup, punch, o caralho, são técnicas mas elas são, vamos lá, originais do stand-up? Não, eles são originais da comédia, que mesmo quem não sabe faz. Quando você tá numa conversa, você fala uma coisa engraçada, se você fazer o bagulho reverso, você vai olhar o que eu acabei de falar. Falei, contei uma piada, contei uma coisa que riram no final. O riso é o punch, aonde você chegou ali é o punch, o antes é o setup. Tudo tem essa mecânica. Toda conversa com comédia, toda piada que é contada, piada de salão, que a gente é mais... o brasileiro é mais da piada de salão, é um setup longo, uma grande história com um punch final, só que vai te levando até lá. Piada de salão é essas piadas aí que a gente lê nas revistas. Isso. É da revistinha que é boa pra caralho e tem que... Pô, os caras que contam são sensacional, assim. Grande Ari parte Toledo e dos tal. comediantes stand-up não sabe contar piada de salão. Porque é foda, mano. É foda pra cacete. É mesmo? Porra, é difícil pra caralho. Porque é muito longo e a gente tá acostumado, primeiro, com fazer coisas baseadas nas nossas experiências. Então, querendo ou não, quando você conta piada de salão, você tá atuando. Você tá criando aquela imagem pras pessoas. E aí você tem que ser um contador de história bom pra caralho pra conseguir conduzir e ter a frieza de vai ter uma boa piada no final. Calma que vai ter uma boa piada. Stand-up você tá punch, você tá indo num ritmo totalmente diferente. Entendi. Mas todos têm a mecânica. Tu estudou isso? Eu estudei, depois que eu comecei a fazer comédia, a gente vai entendendo, e aí eu fui estudando, vendo vídeo no YouTube, hoje tem livros de comédia traduzidos, tem vários livros de comédia, hoje em dia tem cursos de comédia, não ensinando a ser engraçado, mas ensinando você a ferramentas. Pô, você pode fazer piada com isso, pode usar essa ferramenta, exagero, regra de 3, ironia. Regra de 3? Regra de 3 é quando você fala duas coisas que faz sentido e uma totalmente nada a ver, entendeu? É sempre isso. A terceira é sempre uma coisa, um absurdo. Entendi. E aí, mas aí, assim, naturalmente o cara que trabalha com comédia, ele geralmente é naturalmente engraçado, não é? Ou ele aprende as técnicas daí. Tu conhece alguém? Ou sabe de algum cara que ele estudou pra ficar engraçado? Eu acho que a grande... da geração de agora, a maioria estudou pra ficar engraçado. Mas eu acho que a maior referência disso... Cara, mas você é babaca sem querer, pô. Mas só que, querendo ou não, incorpora na coisa de... A conversa, meu cérebro já leva pra sempre conduzir pra... A própria conversa... ela é falada em forma de piada. Então, se você começar a notar, você fala, que ele acabou de fazer uma piada. Ele acabou de fazer uma piada. Porque sai sem querer. A mecânica já incorporou, então tá sempre acontecendo. Só que a maioria dos comediantes, eu acho que dessa geração, foi uma geração que estudou pra ser engraçado. Então, os caras vai sempre melhorando piada, entender que é setup punch, assiste stand-up pra caralho. A gente assiste todos os especiais que tem na Netflix. Existe um número de comediantes ali que assiste... de uma maneira de... É nerd de comédia, é isso. São os caras que são nerd de comédia. E vai aprendendo porque aprende pra caralho. Eu acho que o maior caso o maior e o melhor pra elucidar isso é o Léo Lins. O Léo Lins é um cara que é um puta de um nerd de comédia, que ele aprendeu tudo. Ele escreveu um livro sobre comédia, a teoria da comédia. É um cara que é total nerd. Quando o cara escreve um livro, ele realmente ele entrou num patamar de nerd elevado. Muito, assim. E aprende. Todo mundo, qualquer retardado pode fazer stand-up.